São nossos convidados o advogado António Raposo Subtil e também Miguel Neri, psicólogo clínico e investigador na área de violência no desporto. Muito bom dia aos dois, agradeço já a vossa presença. António Raposo Subtil, começo por si, por lhe pedir uma análise geral a este caso. Estamos a falar de um caso que, à partida, poderia ser um caso de vulgar, digamos assim, de agressões na academia do Sporting em Alcochete, em que se transforma num caso de terrorismo. É esse facto que torna este processo especialmente complexo? O que torna este processo complexo é que a generalidade das pessoas pode conhecer os factos na sua quase plenitude. Ou seja, foram filmados, nós temos acesso à forma como decorreram esses factos, o que não é comum. Bom, por isso é simples, é uma coisa simples. Nós estamos a ver, podíamos classificar aquilo que estamos a ver, não podemos graduar essa ilicitude, mas sabemos que ocorreu. Por isso, dizer-se que não vai a julgamento é impossível. Se as pessoas estavam lá, alguma justificação podem ter, alguns para porque é que estavam, mas seguramente que estariam com aquilo que a notícia aponta, que era uma invasão com objetivo qualquer, ou de agredir muito, ou de agredir ligeiramente, ou até de fazer outras coisas, mas por isso nós temos uma factualidade, um ilícito presencial. Outra questão é que é no ambiente do desporto e então associa-se à violência no desporto ou associa-se à violência ligada a associações, neste caso uma associação, um clube desportivo, e é discutível, porventura, se a motivação tivesse sido outra, poderemos não estar a falar de desporto, mas sim uma questão de poder entre claques e clubes e direção do clube, o que nada tem a ver com o desporto. Pode ser até exterior ao próprio fenómeno do desporto, no sentido estrito. Não se trata de combater aquele clube pelo facto de estar em primeiro lugar, mas trata-se de combater o poder daquele clube, por exemplo, porque não se quer que seja aquela entidade, quer que seja outra ou aquela pessoa, quer que seja outra qualquer. Depois é a classificação do terrorismo, como dizem muito bem. E na acusação consta uma questão prévia. Está lá uma questão prévia com algumas páginas onde a magistrada do Ministério Público diz: eu entendo que é terrorismo, e até diz mais, até dá um recorte completo daquilo que é a noção de terrorismo, que lida por um cidadão comum, fica com a ideia que duas pessoas que dão uma chapada em mais duas pessoas por serem de clubes diferentes, já temos aqui um fenómeno de terrorismo. Não é dito assim desta forma tão grosseira, mas é próximo daquilo que eu estou a dizer. Então, o que é que nós temos? Nós temos hoje, seguramente na estatística mundial, o país com mais indiciação, com mais acusação de crimes de terrorismo, porque temos 4 mil e não sei quantos crimes de terrorismo, seguramente que todos os países somados, não dá este tipo de E essa foi uma acusação que a defesa, na fase de instrução, tentou fazer cair. Portanto, mas tentou por razões formais. O crime, o terrorismo, mas ainda assim a relação e todos os recursos que foram apresentados, e o próprio juiz de instrução decidiu manter por a razões acusação formais, do terrorismo. Ou seja, a investigação não devia ser de uma entidade, devia ser de outra. E a relação também é algo que tem que ser despistado. A relação tem uma capa e diz: bom, se foi esta a indiciação, se é isto que o Ministério Público está a dizer, eu não posso entrar dentro do processo para desconsiderar a sua leitura do que é o terrorismo ou não é o terrorismo nesta fase. Mas em recurso seguramente vai ter uma jurisdição plena, uma apreciação plena. Eu entendo, sou dos juízes que entendo, que deve de haver um mecanismo, a lei tem que mudar, a lei processual, tem que haver um mecanismo, quando as questões são de direito, que não fiquem na primeira fase a seu entendimento. Tem que subir, pelo menos a um segundo nível, para se esclarecer, em definitivo, se é ou não é terrorismo, porque é um conceito de direito que importa clarificar. Não faz sentido que uma situação com esta, digamos assim, dimensão, que envolve não só o número considerável de arguidos, mas como também envolve até uma censura quase sobre a atividade esportiva, sobre o relacionamento das claques e dos clubes, que induz uma hipersensibilidade culpabilizante neste caso, que fica até ao momento do recurso, e do recurso jurisdicional, ou seja, do recurso da sentença que porventura venha a ser aplicada, proferida sobre estes fatos. E perante isso, será essa a tónica, a grande tónica deste julgamento? A defesa a tentar desfazer essa acusação de terrorismo e cingi-la a meras agressões, essas agressões sim, que como o advogado bem disse, bem vimos nesses vídeos. Exato. Todos temos a noção das agressões, a qualificação dessas agressões é que ninguém que eu conheça, já falei com dezenas de juristas, ninguém considera esse tipo de agressões como de terrorismo. Isso não vi ninguém. É pena que esta questão não esteja no Parlamento, não esteja nos fóruns, digamos assim, especializados, não estejam os professores nas faculdades a pronunciar sobre isso, de maneira que as pessoas percebam que se porventura não existir uma incriminação, não existir uma sentença de condenação sobre o terrorismo, porque vai haver uma sentença seguramente de condenação por os outros factos, porque esses, enfim, são evidentes,
que se vá omitir, que se vá desconsiderar aquilo que foi um plano inicial, quanto a mim, de uma agressividade extraordinária, de colocação hoje de uma sensibilidade que vem da comunicação social, mas também está na magistratura, que é nociva, que destrói a graduação do que é bom e do que é mau. Nós utilizamos o conceito de terrorismo para isto, se o utilizarmos para isto, então perderemos sempre, daqui para a frente, a possibilidade de utilizar corretamente nos eventos que tenham essa densidade. Miguel Neri, investigador da Faculdade de Motricidade Humana e que está... investiga este tipo de casos de violência no desporto. Este caso já nos leva a tirar algumas lições desde já, ou nem por isso? Lições sobre o estado em que as coisas estão, a nível de violência no desporto? Exatamente. Sim, ou seja, este tipo de situações, isto foi uma situação extrema, porque a violência no desporto está muito presente, muitas vezes é normalizada, diversas formas de violência. Eu acho que o que faz muita diferença aqui é que isto é um caso que não é normal dentro do que é o habitual do nosso país e a gravidade com que as coisas estão. Ou seja, há uma invasão, existem agressões físicas, mas quem acompanha o desporto, e muito no futebol, mas não só, às vezes as pessoas têm a ideia de que estas coisas só acontecem no futebol, existem muitas formas de violência. Primeiro, há formas de violência mais disfarçadas, digamos assim, que têm a ver com as relações de abuso entre as pessoas, as relações interpessoais, que no desporto, muitas vezes, pela própria cultura desportiva, são aceites. Porque o desporto é visto como, no fundo, a agressividade é posta em ação, digamos assim. É comum ouvir-se insultos durante tipo de jogos, coisa. durante partidas, não é? E isso, por exemplo, na escola, mesmo quando olhamos para os atletas mais novos, muita coisa que na escola seria proibido, no clube passa a ser normal e às vezes até desejável. É uma forma de afirmação de algum tipo de qualidades. O que aconteceu aqui... não é, foi uma coisa nova, mas não é de estranhar, ou seja, há décadas que existe uma violência brutal entre os adeptos, que existem problemas com as claques pelo país inteiro, isto sempre existiu e nunca se deu uma atenção devida a este fenómeno, porque desde estações de serviço vandalizadas, carros vandalizados, batalhas campais fora dos estádios, todo o contingente policial que muitas vezes tem de ser designado para estas ações, quer dizer, estes problemas sempre existiram. Agora, chegou-se a um extremo em que passou para um episódio inédito. Estamos a falar de violência dentro do próprio clube, sim. Da claque virar-se contra a própria equipa, não é? Que defende. É aí que também está a invulgaridade destas agressões. Claro, eu acho que aqui a grande questão é que parece-me que já não se pode voltar atrás, portanto, isto já aconteceu. Eu espero que realmente sirva de exemplo. Que reflexão, na sua e não é opinião, só a reflexão, é a reflexão e é o passar para algumas medidas, porque vai sendo discutido aquilo que se pode fazer, a violência para ser combatida, não só no desporto, a violência é geral, existem vários quadrantes da sociedade, mas tem de ser um combate que não pode ser... As pessoas agora estão com muita urgência, às vezes, de dizer o que é que se faz, o que é que se faz no imediato. Não se faz nada no imediato. Para combater a violência no desporto é preciso vários níveis de intervenção, começa ao nível macro com o governo, que tem responsabilidades, depois vem a questão dos clubes, dentro dos próprios clubes, e depois a intervenção com as pessoas. Portanto, começa por cima. Claro, tem de começar por cima. Sem começar por cima não vamos a lado nenhum. E tem de ser uma intervenção consistente ao longo do tempo e com várias medidas. E depois há vários organismos por aí fora, desde as entidades que regem o desporto, uma série de organismos, até chegar aos clubes, e todos eles têm uma responsabilidade. E a todos têm de ser imputadas determinadas responsabilidades. Senão não vamos a lado nenhum. Há clubes que funcionam muito bem por si só, mas um clube é uma célula isolada. Se não se mudar um bocadinho a cultura e se não for uma intervenção mais concertada... Nesse aspecto pergunto eu se o papel dos dirigentes desportivos e a maneira como eles se colocam perante este tipo de atitudes por parte das claques ou por parte de adeptos é determinante pela forma como estes episódios depois acontecem ou não. Os dirigentes desportivos e outras figuras, quer dizer, mesmo os próprios jogadores, ou seja, há uma série de comportamentos, nós se olharmos para a Liga Inglesa, que às vezes cai em algum exagero. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu agora no caso para especificar um bocadinho, mas neste caso do Bernardo Silva, em que há uma multa, quer dizer, quando o colega diz que está a brincar, mas mesmo assim, mas eles têm linhas muito, muito claras, ou seja, o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. E em Portugal não? Em Portugal, estas linhas são muito menos claras, ou seja, existem multas, é verdade, os clubes podem ser multados, os dirigentes podem ser multados, os treinadores podem ser multados,
mas há uma margem de manobra muito maior para se fazer uma série de coisas. Já vamos voltar a subtil para percebermos, há uma questão que também foi aqui levantada que diz respeito à autoria moral. Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, é acusado de ser o autor, ou pelo menos um dos autores morais deste ataque e de ter incitado esta violência dos adeptos. Pedia que nos explicasse como é que este crime se prova e qual é que é a complexidade de provar a autoria moral deste ataque ou não. Bom, a questão da participação num ato delitoso, ou de um ilícito criminal melhor, para ser preciso, faz-se de acordo com aquilo que a lei estabelece em termos de conceito. Pode ser cúmplice, pode ser coautor material, pode ser instigador aí, coautor ou autor moral, ou seja, que é aquele que não tendo participado efetivamente nos atos, conduziu os outros a fazê-lo no seu interesse ou no interesse conjugado com os ditos participantes efetivos. Isso é um problema que em todos os crimes, em toda a investigação, em todos os julgamentos, ou muitos julgamentos se pode colocar, quando existem pessoas que estando fora, digamos assim, do evento, daquela realidade que é facilmente apreensível, que é aquela agressão física ou aquele furto, ainda assim participaram ou admite que se possam ter participado e estão a ser trazidos, têm que ser trazidos para o universo dos responsáveis. Aqui pode haver essa situação, quer do presidente do clube, quer de outras pessoas, e essa é a dificuldade da investigação. Ou seja, essa parte do processo é a parte, eu diria, complexa do processo. A parte que é simples do processo é aquele evento que foi a invasão da academia, as agressões que estão filmadas. Aí não há grande história. O que é que houve para tornar isto assim, como dizia aqui um telespectador, mataram alguém, então, mas como é que é possível? O que é que há aqui? Aquela qualificação daquele ato, para o cidadão comum, é um ato grave, muito grave, mas ainda assim não é equiparável a matar uma pessoa, não é equiparável a mutilar uma pessoa, não é equiparável a furtar coisas de uma pessoa, não é equiparável a tantos e tantos eventos ilícitos criminalmente. Que soa exagerado para algumas pessoas. Soa exagerado. E depois as pessoas não percebem de onde é que vem o exagero. Então dizem assim, o exagero vem de quê? É porque é o Sporting, não é outro clube, se fosse outro já não era. É porque o que querem é destruir o Sporting, é por isso que querem exagerar, é por isso que qualificaram acima do que seria normal. É porque alguém tem aqui uma intenção qualquer de não fazer justiça, querem é realmente prender as pessoas da claque, querem destruir as claques. Começa a haver um sururu, um burburinho, uma, digamos assim, desconsideração daquilo que é a justiça e o papel da justiça, que é levada pela hipersensibilidade que foi introduzida aqui neste caso. Hipersensibilidade resultante de quê? Resultante de um título, de um conceito, que na minha opinião foi mal apreendido e que está a tentar passar, a ideia do processo é passar que o conceito de terrorismo é este. Isto é terrorismo e nenhum cidadão vê ali terrorismo. E poderá haver aqui a tentação da Justiça também de fazer este caso um caso exemplar? Não sei, mas não, a justiça não deve ser isso. E as leis, no caso das medidas cautelares, medidas preventivas que aqui foram aplicadas, a prisão preventiva, não devem servir para isso. Ou seja, o que deve servir, a prevenção, as penas têm dois sentidos. É um sentido geral, que é aquele levou 10 anos, fiquem a saber se fizerem o mesmo, levam 10 anos, tem um efeito geral e um efeito especial para aquela pessoa que foi, tu cometeste uma falta, levas 10 anos. Tem uma medida para aquela pessoa e uma medida induzida para todos os cidadãos. Por isso é que nós nos comportamos de acordo com determinadas regras. Comportamos porque geneticamente respeitamos as regras e porque o Estado, por via do poder e da aplicação desse poder, enfim, censurando quem comete faltas, nos dá uma indicação de que não devemos cometer essas faltas. É uma forma pedagógica, digamos assim, de sentirmos todos que se cometermos uma falta seremos punidos. Mas não deve-se utilizar a investigação para seguir esse objetivo. Ou seja, eu não posso. Eu sei que esta pessoa, se calhar, cometeu o crime e se calhar não vou conseguir provar em tribunal que foi ela, mas para já fica preso preventivamente 1 ano, mesmo que depois, enfim, seja absolvido, 1 ano já lá ficou. Isso não pode acontecer. Ou eu vou prender toda a gente, que assim fica com mais facilidade de fazer investigação. Todos presos, eu consigo fazer diligências muito mais rápidas. Também não pode acontecer. E é isto que hoje se diz, que este tipo de criminalidade, enfim, artificialmente criada, na minha opinião, mas também nunca vi ninguém dizer não, há terrorismo, sim senhora, na literatura jurídica diz que há terrorismo, a lei foi mudada para que estes factos fossem subsumíveis na noção de terrorismo, nunca ouvi ninguém, e tudo o que lê é em sentido contrário, mas diz-me assim, mas há 1 ano e meio quase em julgamento e nenhum tribunal superior, ninguém contrariou, não, porque ainda não teve a oportunidade. Nós temos um sistema de hierarquização de funções que leva a que a coisa não resulte logo à primeira. E será agora ao longo do julgamento que se vai ver. E ainda voltando à autoria moral destas
seja em terrorismo ou agressões, o episódio de agressões. Bruno de Carvalho não estava lá e nós sabemos que Bruno de Carvalho não estava lá no local, mas ainda assim é acusado de mais de 90 crimes e é considerado o autor moral. O que é que será determinante para provar esta autoria? A troca de mensagens aqui que Bruno de Carvalho trocou com os membros da CLAC, algumas frases que foram consideradas pelo Ministério Público como incitando à violência. Será esse tipo de provas que serão determinantes para provar ou não a autoria moral do ataque? Para provar uma autoria moral são todos os factos que ligam o agente, esse agente, que não praticou efetivamente o crime, praticou efetivamente no sentido físico, não estava lá no momento da agressão, mas que a sua conduta, a sua vontade e as suas ligações ou o poder que ele próprio induziu fazem com que ele pertença ao núcleo. É um bocadinho como fazer parte de uma equipa. A pessoa diz, faz parte, por razões formais, faz parte da equipa, estando no banco ou estando no balneário, faz parte da equipa. Aqui não, aqui tem que jogar. Ou seja, para ser autor moral tem que jogar. Não é um conceito, não é por ser da CLAC ou por ser presidente que é autor moral. Isso é outra coisa. Não. É porque teve alguma ligação, porventura, se for provado, teve alguma ligação. E que tipo de ligação? Uma ligação que é tão importante que estabelece um nexo de causalidade entre o efeito que foi a agressão e a vontade de agredir. Sendo que não foi com as mãos, mas foi com o coração, foi com a razão. Ou seja, teve uma ligação que foi de tal maneira relevante que levou-o a atuar na primeira linha com um sentido que foi a lesão física de terceiro, no caso falando só numa agressão física. Não é suficiente dizer era presidente, logo é autor moral. Não. E nesse caso, essas mensagens que são algumas conhecidas, que vieram a público e que são utilizadas pela acusação, poderão ser determinantes nesse cabem sentido? ao tribunal. A grande dificuldade dos processos, sobretudo que não são visionáveis, não tem um filme associado, é que é preciso realmente ouvir as pessoas, ter um juízo, digamos assim, de prognóstico, saber se aquilo foi mesmo assim o enquadramento das mensagens, é uma coisa mais difícil. E quanto a esse aspecto, naturalmente que a dificuldade, quer de quem acusa, quer de quem defende e também de quem julga, é uma dificuldade que nós não podemos trazer para um debate televisivo. Temos que respeitar a justiça nesse ponto. Aquilo que já podemos trazer e devíamos trazer, e por isso eu digo que até, como ainda há pouco o colega disse, isto tem que começar por cima, mas quando começa pela legislação, quando começa às vezes pelo debate, é aí que devia ser feito esse debate sobre o que é o terrorismo. Não devíamos deixar violentar a própria noção de terrorismo, banalizar aquilo que é uma noção que para todos nós, quando a queremos, pelo menos a mim, quando a aplico, sinto um rancor, sinto um peso enorme, e agora fazê-lo assim, sem mais nem menos. Não é como na gíria popular que se chama um nome a uma pessoa no Norte que já ninguém considera, porque aí as pessoas chamam nomes, assim, palavrões e aceitam. Quer dizer, não é cultural. Quer dizer, as noções jurídicas, os tipos de crime, não são assimiláveis culturalmente. Nós não podemos vir trazer para a televisão, não podemos trazer para qualquer inquérito. É terrorista, como um dos telespectadores disse. Isso é que é terrorismo, isso é outra coisa. Já estamos a utilizar o termo terrorismo banalizadamente. E não pode ser. Isso não pode acontecer. Porque isso é a degradação todo do sentido punitivo que o Estado tem que ter. E aí, sim, os governos e, sobretudo, o Parlamento devia fazer um debate sobre estas medidas. Devia dizer, não, quando nós trouxemos da União Europeia a diretiva que provocou a alteração da lei do terrorismo, trouxemos para abranger que comportamentos? A prática no país, treino para pessoas terem uma ação política exterior. Delimitar bem o que é o conceito. O conceito isso para é não se alguma banalizar. coisa que não podia ser sequer, na minha opinião, estar E pego precisamente nessas palavras para perguntar aqui ao Miguel Neri se considera de facto exagerado este caso perante as agressões que são conhecidas. Na sua opinião, há aqui exagero ou de facto deve ser repensado e devem fazer pensar pela forma extrema como estas agressões ocorreram? Bom, exagero ou não, acho que isso depende muito da avaliação pessoal de cada pessoa, mas de facto é uma situação grave e inédita. Sim, e mais uma vez eu acho que, lá está, não podendo voltar atrás, é preciso repensar, porque estas coisas, este tipo de episódios, muitas vezes não acontece de uma forma isolada. Toda a cultura desportiva vai permitindo de alguma forma, com pequenas brechas, com aprovações tácitas, etc., com uma cultura particular que se criou à volta deste desporto, que muitas vezes é vendido assim, porque o desporto é muito mais do que isto, que permite às vezes chegar a uma série de situações extremas. E esta foi
inédita e provavelmente mais extrema do que várias outras. Mas E a legislação que tem sido e que já foi também com algumas alterações no combate à violência no desporto, na sua opinião, são suficientes? Há expectativa que de facto traga algumas diferenças no que respeita ao comportamento das claques, dos adeptos, dos dirigentes? a legislação não comento porque não é a minha área de especialidade, temos aqui um especialista à nossa frente nessa matéria, pode dar um contributo maior. No sentido geral, no que respeita às medidas que o Governo e que a nossa própria, nossa própria lei nos dá para combater este fenómeno. Criou-se uma autoridade para a violência no desporto. Eu sinceramente não estou a par das grandes medidas legislativas que foram feitas. Agora, uma coisa é certa, é que para haver uma prevenção a sério da violência no desporto, das diversas formas de violência no desporto, não só esta, que estamos aqui a falar, é um trabalho que demora muitos anos e é um trabalho invisível. Portanto, é um trabalho que muitas vezes não é propriamente sedutor, porque uma entidade governamental que pegue nisto, isto não vai dar qualquer tipo de votos, qualquer tipo de popularidade. Daqui a provavelmente 10 ou 15 anos vão estar a colher-se frutos de coisas que se semearam agora e que muitas vezes são frutos até da prevenção, ou seja, comportamentos que deixam de existir, portanto não são coisas que se mostrem. Agora, para fazer as coisas bem feitas é preciso realmente uma atividade concertada muito grande nestas diferentes áreas e ao longo de muito tempo. Há muita coisa que é preciso mudar. E nesse aspecto, a mentalidade e a cultura portuguesa, nesse aspecto também tem que ser alterada. Houve uma enraização, como nós falávamos, de determinado tipo de comportamentos, haver um jogo de futebol, a lidar entre adeptos de clubes diferentes. De facto, isso também se enraizou na cultura portuguesa e também precisamos de alterar esses padrões. Não sei se é típico da portuguesa, mas que, lá está, o desporto muitas vezes permite-se viver coisas que não se permitem em mais lado nenhum. E há uma série de comportamentos que só ali é que podem ser feitos. Muitas vezes as pessoas vão por difusão da responsabilidade e por identificação umas com as outras, principalmente nos fenómenos de grupos, e então deixam-se ir um bocadinho na onda, digamos assim. E é um espaço que também, pelas próprias características, permite que algumas pessoas ali possam atuar de forma mais livre algumas facetas da sua personalidade que muitas vezes nem sequer são visíveis no dia-a-dia. Porque aquele contexto permite que isso aconteça. É uma questão também cultural, obviamente. Os mídias têm um papel muito importante aqui também, ter uma comunicação responsável. E não é só a parte do jornalismo, é também tudo o que tem a ver com as marcas desportivas, que têm uma força enorme na mensagem que passam. E sim, o papel deles também é fundamental nisto tudo, nesta intervenção toda. Que deve ser concertada e tem que ser pensada no espectro mais alargado. O futebol tem muito disso. António Raposo Subtil, o que é que nós podemos esperar de agora deste julgamento, que, como vimos, vai ser um julgamento longo, com várias sessões, bastante complexo? É de esperar, de facto, uma luta intensa aqui entre o Ministério Público e a acusação do Ministério Público e a defesa dos arbitros? Mas deixe-me tocar naquela questão do clubismo. Aqui, neste caso, não há clubes envolvidos, nem há prática desportiva envolvida. É limitada a intervenção a adeptos, a jogadores, a membros da claque deste clube. Não é como os outros incidentes que foram aqui referidos, onde existia uma contradição, estavam uns de um lado, outros do outro. Aqui é um fenómeno, digamos assim, no interior do próprio clube, ou relacionado com o clube, a propósito do desporto ou do poder, seja o que for. Podemos considerar, as pessoas podem considerar que quem acha que estes factos são muito censuráveis é contra o Sporting, ou eu vejo muitos Sportingistas dizer que é muito censurável, como vejo outras pessoas de outros clubes dizer que é pouco censurável, ou o que seja. Eu não tomei posição quanto a isso, unicamente tomei quanto ao conceito de terrorismo. Quanto à questão do julgamento, obviamente que a questão do julgamento vai ter factos, como todos os julgamentos têm. Eu não estava lá, eu não bati, eu só entrei depois, eu não pertenço à claque, quer dizer, tudo isto serve para a graduação da culpa e, enfim, para a punição que seja estabelecida no final. Mas é o quadro geral, a leitura do que é o terrorismo, porque o terrorismo aponta para uma pena de 2 a 10 anos de prisão, que é totalmente diversa das outras penas que têm moldura penal mais... E continuaremos a acompanhar este julgamento. Já não temos mais tempo para a nossa conversa. Agradeço aos dois pela presença nesta Opinião Pública, em